A gente inicia a nossa aula com uma questão muito polêmica. Falaremos sobre os aspectos críticos do Instituto da Reincidência. Vamos ver qual é a posição da doutrina, notadamente a doutrina mais garantista, acerca do Instituto da Reincidência, e também a posição do Supremo Tribunal Federal, que entende hoje que a reincidência é um instituto que está adequado à nossa Constituição Federal. E a gente vai conhecer também quais são os argumentos do Supremo para dizer que a reincidência é válida no nosso ordenamento jurídico. Então, quanto à reincidência, já vimos anteriormente que a reincidência constitui a prática de um novo crime, considerando um crime anterior cuja sentença já está transitada em julgado, ou seja, o indivíduo praticou o crime de número 1, houve trânsito em julgado e posteriormente ele pratica o crime de número 2. Já trabalhamos esses aspectos legais da reincidência. Vamos agora para os aspectos críticos, doutrinários. Então, já sabemos que aquele que pratica o segundo crime terá um agravamento da sua pena em virtude disso, em virtude de ter reincidido, praticado novamente uma infração penal, já tendo sido punido por uma infração anterior. A reincidência é um instituto que é adotado na grande maioria dos países do mundo. Então nós vamos ter praticamente em todos os ordenamentos jurídicos, na grande maioria deles, a reincidência ou como um fator de agravamento da pena ou como um fator impeditivo de benefícios processuais ou benefícios penais. Agora veja, existem exceções, existem ordenamentos onde a reincidência foi abolida como instituto, ela é desconsiderada para efeito de agravamento da pena ou ainda de impedimento de benefícios penais ou processuais. E a gente pode citar como exemplo dois ordenamentos, como a Alemanha e também a Colômbia, que são países que aboliram a reincidência dos seus ordenamentos. Aboliram a reincidência dos seus ordenamentos. Vinícius, por quê? Por que nesses países o Instituto da Reincidência deixou de ser adotado? Pelo fato de que existe uma forte corrente doutrinária crítica ao Instituto, no sentido de que a reincidência viola o denominado princípio do non bis in idem ou ne bis in idem. Non bis in idem ou ne bis in idem. Você pode encontrar com essas duas nomenclaturas. Também chamado de princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato. Então, a abolição da reincidência está pautada no denominado princípio do ne bis in idem, que chamamos também de princípio do non bis in idem. Esse princípio indica que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Ninguém pode ser punido duas ou mais vezes pelo mesmo fato. Isso indica a existência do princípio que é sinônimo de princípio do ne bis in idem ou non bis in idem, que é o princípio da vedação, à dupla incriminação pelo mesmo fato. Princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato. Ou seja, se uma pessoa já foi julgada por determinado fato e foi condenada, não poderia essa pessoa ser julgada novamente por este mesmo fato e ser novamente condenada. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. É a vedação à dupla incriminação. Veja que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, e esse é um princípio que o nosso ordenamento jurídico adotou, pois o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, e o Estatuto de Roma tem previsão da vedação ao bis in idem no seu artigo 20. Então, em relação ao artigo 20 do Estatuto de Roma, existe vedação ao bis in idem.
Olha o que diz o artigo 20 do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é o que regula o Tribunal Penal Internacional. Esse estatuto, assinado pelo Brasil, diz o seguinte: salvo disposição contrária do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido. 2. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo tribunal. O princípio do ne bis in idem ou non bis in idem é um princípio regente do Tribunal Penal Internacional. E esse artigo 20 está indicando o seguinte: se alguém foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional e essa pessoa foi condenada ou foi absolvida, essa pessoa não poderá ser julgada pelo mesmo fato posteriormente por um outro tribunal. E da mesma forma, se uma pessoa já foi julgada por um outro tribunal, tendo sido condenada ou absolvida, não pode o Tribunal Penal Internacional julgá-la posteriormente por este mesmo fato. Essa é a ideia quando falamos do Estatuto de Roma em relação ao seu artigo 20. Agora percebam uma coisa. Voltando aí para o Instituto da Reincidência e considerando o nosso ordenamento jurídico, qual é a crítica que a doutrina mais garantista vai fazer sobre o Instituto? Vai dizer que quando alguém comete o crime de número 1 e existe uma sentença que transita em julgado em relação a esse crime de número 1, e aí vem esse mesmo indivíduo e pratica o crime de número 2, ele, ao praticar o crime de número 2 e sendo considerado reincidente, terá a sua pena agravada em relação à sentença proferida quanto a este crime de número 2. Agora, tendo a sua pena agravada, este agravamento decorre da prática do crime de número 1, em relação ao qual ele até já cumpriu a sua pena. Ou seja, não se esperava que aquele crime de número 1 tivesse uma repercussão em relação ao crime de número 2 com agravamento da pena. Então eu vou ilustrar aqui no quadro. Imagine que o indivíduo praticou um crime de roubo e este crime de roubo vamos chamar de crime 1. Vamos chamar de crime 1. E esse indivíduo, tendo praticado o roubo, foi condenado a 4 anos de reclusão e também a pena de multa. E ainda a pena de multa. Cumpriu esses 4 anos, e dentro de um período de 5 anos, que é o prazo depurador da reincidência, ou seja, para que ele seja considerado reincidente, ele precisa praticar o crime de número 2, contando-se a partir da extinção da pena, dentro de 5 anos. E aqui ele pratica o crime de número 2, vamos considerar que dentro desses 5 anos ele pratica agora um furto, que vamos chamar de crime 2. Vamos chamar esse furto de crime 2. O juiz, então, ao aplicar a pena do furto, vai considerar esse indivíduo como reincidente. E vamos imaginar que, em virtude da reincidência, o juiz resolva agravar a pena em 3 meses. Ou seja, para esse furto, a pena seria, se o réu fosse primário, somente de 1 ano de reclusão. Mas, considerando a reincidência, o juiz resolve aplicar a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão e ainda a pena de multa. Esses 3 meses que o juiz acresceu a pena são decorrentes do agravamento provocado pela reincidência. E é exatamente em relação a esses 3 meses que temos a crítica doutrinária. Ou seja, os 3 meses não são decorrentes do crime de furto. Os 3 meses são decorrentes do crime de roubo, pelo qual o indivíduo já foi condenado e já cumpriu a sua pena. Ou seja, segundo a doutrina, que alega a violação ao princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato, o indivíduo estaria sendo punido 2 vezes pelo crime de roubo anteriormente praticado. Essa é a principal crítica que se tem acerca do Instituto da Reincidência. Mas é a única crítica? Não, esta é a principal crítica. Existem outras críticas feitas ainda pela doutrina garantista sobre esse instituto. Uma segunda crítica diz respeito ao fator estigmatizante, vamos colocar aqui, fator
estigmatizante da reincidência. Aquele que é rotulado por ser reincidente acaba tendo uma maior dificuldade de ressocialização. E você sabe, a ressocialização é um dos aspectos, uma das finalidades do cumprimento da pena. Então, se o indivíduo é rotulado como reincidente, maior dificuldade terá de voltar para o mercado de trabalho, de ter a sua reinserção na sociedade. Essa é uma segunda crítica que é feita, crítica inclusive que no julgamento no Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública sustentou para alegar a inconstitucionalidade da reincidência que o Supremo refutou. Este fator estigmatizante é mais um argumento utilizado contra o Instituto. E um terceiro argumento que é utilizado ainda contra a reincidência é exatamente aquilo que diz respeito às péssimas condições do nosso sistema carcerário, fazendo com que o indivíduo que ali cumpre a pena tenha enorme propensão a reincidir. E aí qual é a conclusão a qual chegamos? O Estado não teria legitimidade para agravar a pena, tendo o próprio Estado contribuído para a reincidência. Essa é uma terceira crítica feita pela doutrina garantista. Vamos colocar aí no caderno o seguinte: o Estado não tem legitimidade, essa é a crítica que é feita, não tem legitimidade para agravar a pena, considerando que contribuiu para a reincidência. Considerando que contribuiu para a reincidência. Seria esse mais um fator que implica em crítica ao Instituto, considerando as péssimas condições do sistema carcerário, nenhuma preparação feita pelo Estado com relação ao indivíduo para que ele se insira novamente na sociedade, no mercado de trabalho, ou seja, o egresso do sistema carcerário é absolutamente abandonado e, considerando o seu rótulo de ex-presidiário e ainda de reincidente, terá enorme dificuldade de arrumar emprego, o que acaba gerando uma propensão maior a reincidir. E ainda considerando que no presídio ele não tem educação, não tem à disposição cursos profissionalizantes, coisas que possam melhorar a sua atuação como profissional ou ainda fazer crescer como ser humano esse indivíduo, o sistema carcerário não fornece isso ou ainda não fornece de forma satisfatória. É claro que a gente tem no sistema algumas tentativas do Estado de melhorar a questão do trabalho, do estudo dentro do ambiente carcerário, porém isso é insuficiente diante da necessidade que a gente tem de inserção social do egresso do sistema carcerário. São críticas, portanto, que são feitas pela doutrina. Zaffaroni, por exemplo, no seu Tratado de Direito Penal, trabalha com essas críticas ao Instituto da Reincidência e que numa dissertação, se você fizer, por exemplo, prova para a Defensoria Pública, é claro que você não pode deixar passar as críticas ao Instituto da Reincidência. Mas agora você precisa saber também qual é a posição do Supremo Tribunal Federal acerca do Instituto. O STF julgou a reincidência constitucional em repercussão geral. A gente vai inclusive ver aqui quais foram os principais argumentos utilizados pela Suprema Corte para dizer que a reincidência está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Isso no RE 453000, em que o Supremo considerou que a reincidência é constitucional. RE 453000, Rio Grande do Sul. Então, o Supremo, ao analisar a questão, e aí vamos pôr aqui qual é a posição do STF, o STF entende que a reincidência ela está de acordo com os princípios da individualização da pena e da isonomia. Então, para o STF, a reincidência está de acordo
com os princípios da individualização da pena e isonomia. Por quê? Vamos ver aqui quais são os argumentos de alguns ministros que votaram favoravelmente ao Instituto, ou seja, dizendo que o Instituto da Reincidência é constitucional. Ele pode agravar a pena e pode ainda impedir benefícios de natureza penal e processual penal. A gente tem aqui o seguinte: o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso ao afirmar que, ao contrário do que alega a Defensoria Pública, o Instituto Constitucional da Individualização da Pena respalda a consideração da reincidência, evitando a colocação de situações desiguais na mesma vala. Para o ministro Marco Aurélio, a reincidência respeita a individualização, considerando que a pena será aplicada conforme as características de cada indivíduo. Isto é, o indivíduo que é primário receberá um tratamento diferenciado se comparado àquele indivíduo que é reincidente, o que é exatamente a ideia de individualização da pena, segundo o que diz a Constituição Federal, argumento do ministro Marco Aurélio. A gente tem aqui ainda a ministra Carmen Lúcia dizendo que a regra é uma forma de se tratar igualmente os iguais, deixando a desigualdade para os desiguais, e garante àquele que cometeu um delito a oportunidade de pensar sobre isso para que não venha a delinquir novamente em afronta à sociedade. Então a ministra Carmen Lúcia trabalha com a ideia de isonomia. Ela deixa claro que a reincidência é um instituto que permite tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais na medida em que se desigualam. Então, se temos pessoas que são reincidentes e que perderam a oportunidade de não reincidir, perderam a oportunidade de pensar melhor num segundo momento, essas pessoas, segundo a ministra, devem ser tratadas de forma diferenciada. Então, isso parte da premissa de que, em relação à reincidência, nós teríamos um maior grau de culpabilidade, um maior grau de reprovabilidade de quem pratica o crime, considerando que, já tendo praticado a infração anterior e, portanto, em virtude da pena, já tendo a maior consciência da sua ilicitude, esse indivíduo volta a praticar nova infração penal, o que seria ainda mais reprovável, motivo pelo qual o agravamento da pena é necessário. Então, a gente tem a ministra Carmen Lúcia com essa posição. A gente tem aqui também o ministro Joaquim Barbosa, destacou que a pena tem finalidade ressocializadora e preventiva, de modo que o condenado que volta a cometer novo crime demonstra que a pena não cumpriu nenhuma dessas finalidades. Então, a posição do ministro no sentido de que o Instituto da Reincidência ele deve ser aplicado, considerando que para aquele indivíduo a pena não cumpriu as suas finalidades, e aí, não tendo esse indivíduo feito jus àquilo que a pena imposta a ele deveria ter realizado, esse indivíduo merece uma reprovabilidade mais acentuada quando julgado pela segunda vez. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma posição que vai aí de encontro ao que uma forte corrente doutrinária diz, no sentido de considerar a reincidência como um instituto que não teria sido recepcionado pela Constituição Federal por violação a princípios constitucionais e ainda violação a princípios do direito penal, como a vedação, a dupla incriminação pelo mesmo fato. Mas hoje, no nosso ordenamento, muito embora existam críticas a respeito do Instituto, a posição do Supremo é no sentido de que a reincidência pode ser aplicada. Nós temos aí diversos institutos que são afetados pelo Instituto. Questão do livramento condicional, progressão de regime, notadamente em crimes hediondos, em que o reincidente ele precisa de 3/5 da pena cumprida para poder progredir. Então, impedimento de benefícios processuais, como transação penal, suspensão condicional do processo, benefícios penais, como, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Existe ainda a questão das saídas temporárias, que para o reincidente ele precisa cumprir um período de tempo maior para ter direito à saída temporária.
Reincidência interfere ainda na questão do furto privilegiado, que exige que o indivíduo seja primário para poder ser aplicado. Enfim, inúmeros institutos. E o argumento do Supremo é que se a reincidência fosse retirada do nosso ordenamento jurídico, uma grande variedade de institutos de natureza penal e natureza processual penal seria afetada. E aí é inviável a retirada desse instituto do ordenamento jurídico, segundo o Supremo Tribunal Federal, muito embora outros países já tenham procedido a essa exclusão. Como eu disse no início, a Alemanha e a Colômbia não adotam mais a reincidência em seus respectivos sistemas penais. Então a gente tem aí esse primeiro bloco relativo aos aspectos críticos da reincidência. A gente continua falando mais sobre dosimetria de pena, sobre a teoria da pena, no bloco seguinte. Até lá!